lavanderia. Mais uma vez, graça e paz a você que está aqui nessa manhã, e que eu não sei o que está acontecendo com você, mas que série desafiadora, né? Essa lavanderia aí, né? Não é fácil lavar a roupa suja. Semana passada a gente falou sobre paternidade, o assunto foi específico aí para os homens, para os pais. Alguns até me cumprimentaram: ô pastor, dessa vez, né, foi difícil, né, eu apanhei, poxa, precisava bater tão forte? Eu falei: precisava, né, porque eu apanhei a semana toda, então a palavra foi me batendo, eu falei: vou bater um pouco aqui no pessoal. Então essa é uma série que trabalha as nossas dinâmicas familiares, e a minha oração é que todos nós sejamos encorajados pelo Espírito Santo de Deus a lavarmos de fato as nossas roupas sujas, para viver a pureza que Deus tem para as nossas famílias. Porque sim, esse negócio de deixar sujeira embaixo do tapete não funciona. Uma hora estoura, e quando estoura, às vezes é tarde demais. Nesse nosso terceiro encontro, vamos conversar sobre um episódio lamentável, triste, na vida de um homem conhecido por ser homem segundo o coração de Deus, mas que infelizmente ele apresentou dificuldades seríssimas no exercício da sua sexualidade. Então eu quero te convidar a você abrir o texto bíblico, ou acompanhar conosco no texto que será projetado, do segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 17, e então nós faremos um salto para o verso 26 e verso 27. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, rei de Israel, permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, os soldados, e como estavam indo à guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? Você já pegou a ideia de Davi aqui? Mandando Urias para casa para ter relações com a sua esposa, mas ele não vai. Versículo 11, Urias respondeu: a arca dos homens de Israel de Judá repousam em tendas, o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita.
Agora a gente salta para o versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, obrigado por essa manhã especial. Te louvamos e te agradecemos porque estamos diante da Tua palavra, diante de um texto tão lamentável e dramático, um pecado sexual que progressivamente cresce para um assassinato, revela o quão vulnerável é o coração humano e pecador. Pedimos, ó Deus, então, graça do Senhor e misericórdia, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que tenhamos um caminho de vida para as nossas relações, um caminho digno para a nossa sexualidade, que ela esteja diante e fundamentada na direção do Senhor para as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém, amém. Bom, parece que a cada domingo isso são mais incisivos, né? Isso daqui não é uma roupa suja, isso daqui é um balde de roupa, né? Um balde de roupa, que parece que colocaram toda a roupa suja num balde, né? Aí jogaram molho de tomate, depois alguém abriu 1 litro de óleo de motor, velho, usado, jogou ali, depois uma garrafa de vinho e 2 xícaras de café. Como é que você tira essa mancha agora? Como é que você trata a oleosidade, a mancha do vinho, o café, o molho de tomate? Como é que se lava essa roupa suja de Davi? Como se retira uma mancha dessa proporção? O que fazer com isso? O tema dessa manhã é esse, manchas difíceis. Como limpar pecados sexuais. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia sempre para os acampamentos da minha igreja. Seguramente foram os momentos mais incríveis da minha vida. Eu tenho memórias assim maravilhosas, tanto que assim essa tradição permanece na nossa família. A Bela, minha filha, vai para os acampamentos desde os 6 anos, sozinha, dentre várias lembranças que eu tive nos meus acampamentos e que a Bela tem, né, e tem tido nos delas, foi ver o quanto a minha mãe, naquela época, e hoje a Júnia, abria as caras, né, o olhar, quando abria a mala de roupa suja. Né? Era, assim, uma cena digna de filme, de cinema. Né? Aquela expressão de surpresa e decepção. E as perguntas que a minha mãe fazia são muito semelhantes que a Júnia faz hoje. Né? Como você conseguiu sujar tanto essa roupa? Como que tem 1 quilo de terra dentro da sua mala? Como que foi isso, né? No jantar de fantasia, o que aconteceu? Você foi vestido de porquinho do filho pródigo, da história do filho pródigo? Porque a sua mala tá uma bagunça, é areia, é pedra, é barro. E tanto a minha mãe como a Júnia, já preparadas, né, obviamente nos enviavam para os acampamentos com aquelas roupas que, assim, eram antigas, né, já com 3, 5 furinhos e tal, e sujas, e o que elas faziam, e hoje a Júnia faz, com aquela roupa suja, encardida e antiga, vai lavar? Vai nada, só dá uma embolada e joga fora, lixo, porque dá muito trabalho para lavar esse tipo de sujeira. Amigos e amigas, o que eu quero conectar com essa história inicial é que existem tipos de sujidades e manchas em nossas vidas que são extremamente difíceis de limpar. Só que, claro, quando a gente trata de vidas, não dá para jogar a vida fora. Não é assim que funcionam as coisas. Então, qual tem sido a infeliz alternativa da sociedade? Será que a sociedade está limpando a sua roupa suja? Não, infelizmente a sociedade está mantendo a sujeira. O nosso texto trata claramente de um pecado sexual. Há décadas atrás, esse tipo de sujeira, esse tipo de roupa suja, mantinha-se escondida, né? Colocava num balde lá no fundo de uma gaveta da lavanderia dos nossos corações e não vamos mexer com isso, não vamos tratar isso, vamos esconder. Só que com o advento das redes sociais,
dos vídeos, das lives, dos reels, das discussões agora abertas entre relacionamentos, né, que é discutido agora por influencers e tal, porque o filho da Angélica isso, e sei lá quem, todo mundo fica sabendo, né? Agora, a sujidade, ela foi declarada aberta, né? A gaveta da lavanderia se abriu, e essa sujidade pertinente ao campo da sexualidade, ela foi escancarada. Só que o que acontece com isso? Logo surgiram bandeiras das mais variadas possíveis, que foram levantadas com o propósito não de lavar roupa suja, não de tratar os problemas da sexualidade, mas bandeiras levantadas para dar uma maquiadinha, né, para dar uma disfarçada, para fingir que está limpo, para normalizar algumas manchas, que agora não são mais manchas, né? É um tipo de moda agora, né? Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, tinha aquela moda de pegar aquela camiseta branca, né, da Hering, aí você juntava as crianças lá, manchava, dava uma torcida, como é que era o nome daquilo mesmo? Hã? Tie-dye, em inglês, né? Tie-dye, aí o pessoal fazia, tipo, o quê? Mancha, mas que agora virou moda, então você normaliza as manchas, né? Então nós precisamos, na verdade, ir na contramão da sociedade. A gente precisa lavar essa roupa suja. Precisamos tratar as manchas. O campo da sexualidade também precisa ir para a lavanderia. Até porque o último verso que lemos afirma: o que Davi fez desagradou ao Senhor. Está muito claro. A gente não precisa fazer uma exegese dessa frase, não precisamos dar uma aula de interpretação hermenêutica, está claro, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então a gente tem um problema aqui, a distorção da sexualidade que foi proposta por Deus. Deus propôs uma sexualidade, Davi distorceu e isso desagradou ao Senhor. Ah, pastor, mas calma lá, não vem com esse papo não, porque hoje não tem regras para a sexualidade. Hoje as coisas são modernas, pastor. Isso é coisa do passado. Pastor, você não está sabendo que 12 de março de 2025 é agora o dia em que nós celebramos o dia da não monogamia? 12 de março de 2025. Agora, daqui para frente, todo dia 12 de março, nós celebramos o dia da não monogamia. Como assim? O que é não monogamia? Uma variedade de arranjos e dinâmicas onde as pessoas podem ter relacionamentos simultâneos com mais de uma pessoa. Hoje a gente tem catalogados 3 dos mais famosos, tem mais, mas deixa eu apresentar para você 3 tipos de não monogamia mais famosos, né? A primeira é o poliamor. O que é o poliamor? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? É a construção de conexões emocionais e românticas com múltiplos parceiros ao mesmo tempo. É amor, é sentimento, é sexualidade com vários ao mesmo tempo, que é diferente de relacionamento aberto, porque relacionamento aberto é só a permissão que cada parceiro tenha relacionamentos sexuais com outras pessoas. Você ama a sua esposa, mas você pode ter relacionamento sexual com outra pessoa que não é a sua esposa, porque é um relacionamento aberto, consensual. E temos também os trisais, quadrisais e outros possíveis grupos, onde há um tipo de configuração não monogâmica que envolve 3 ou mais pessoas numa relação consensual, que não necessariamente é romântica com todas, às vezes é uma hierarquia, às vezes são 2 que se relacionam, mas uma terceira pessoa se relaciona só com uma e não com as outras 2, e aí vai construindo uma série de possibilidades de dinâmicas sexuais que a sociedade tem apresentado como natural. Não é assim agora é natural. Porém, qual que é a resposta bíblica? Porque a nossa preocupação não é com o que a sociedade está determinando, mas sim a direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa é a nossa preocupação. Qual é o arranjo, qual que é a dinâmica instituída por Deus para a sexualidade humana? Resposta: Deus estabeleceu para mim e para você uma aliança monogâmica, heterossexual e monossomática. Isso está fundamentado em um único verso, Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher unidos em aliança, compromisso, tornando-se, por isso a expressão monossomática, uma só carne. É 2 que se tornam um. Essa é a direção que Deus instituiu para o exercício da nossa sexualidade e que é bênção para as nossas vidas. Só que Davi tomou uma direção completamente pecaminosa.
uma direção diferente que arrebentou sua vida, arrebentou sua família, destruiu uma outra família e desagradou o coração de Deus, vindo a culminar num assassinato. Olha a dimensão disso. Peraí, é o rei Davi, é um homem segundo o coração de Deus. Como assim? A gente precisa observar a sequência de erros de Davi. Porque todo pecado consumado, ele é construído numa progressão. Né? Davi não chegou num assassinato assim do nada. Né? Perceba comigo que a progressão, a sequência de erros dele começa com a porta de entrada. Algo sutil. Amigos e amigas, todo pecado tem uma porta de entrada. Todo pecado está relacionado a algum tipo de desejo desordenado, que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com a guarda alta, nossas fragilidades serão expostas e suscetíveis de cair em erro. Observe comigo que a porta de entrada para o pecado sexual de Davi está no verso 1 e verso 2. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, olha só, o rei, o guerreiro, o líder, o exemplo, o modelo, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, não é manhã, não é 7 horas da manhã, não é 9 da manhã, é uma tarde, depois do almoço, levantou-se da sua sonequinha e foi passear tranquilamente pelo terraço. Gente, algumas considerações aqui. Na primavera, os reis saíam para batalhar, isso é uma questão lógica, era muito difícil batalhar no inverno, por conta da neve e outras coisas. Primavera é tempo de batalha, Israel está na batalha, o rei de Israel está no palácio. Israel está na batalha, mas o rei está no palácio. Isso não está certo. Isso não está certo. É claro que Davi tinha várias funções no reino. Uma delas é agir como sacerdote, outra é agir como juiz, um conselheiro do povo, aquele que dá uma direção econômica e política, e tantas outras responsabilidades. Mas o que nós vemos não é Davi fazendo outras coisas importantes, não é Davi acordando cedo porque ele tinha uma reunião com os sacerdotes. O que nós vemos é um rei levantando da cama depois do almoço. E ele não estava de férias. Ele criou uma folga para ele. Eu sou o rei e hoje eu decidi folgar. Ele estava folgando quando não deveria folgar. E para piorar, ao invés de ele fazer algo útil, ele vai fazer o quê? Passeio no terraço. Passeio no terraço. O homem mais importante do reino, dormindo até tarde e passeando no terraço, enquanto todos os seus soldados do exército arriscavam as vidas numa batalha. E ele, sonequinha e passeio. Guarde isso em seu coração. Essa é uma lição que a gente já pode retirar aqui. Quando não fazemos o que nós devemos fazer, sabe o que acontece? Nós fazemos o que não queríamos fazer. De novo, quando não fazemos o que devemos fazer, acabamos fazendo o que não queríamos fazer. Nós abrimos uma porta para o pecado. É isso que acontece, a gente abre uma porta para o pecado. Não estou dizendo aqui que jamais deveríamos descansar, que nós não devemos ter o nosso sábado, que nós não devemos tirar férias. Não é isso que o pastor está falando. O rei Davi, nesse momento, não estava de férias. Ele estava e deveria estar em batalhas, só que ele está aqui, abre aspas, sem fazer nada. E como dizia a minha avó, lá na sua inteligência do século passado, cabeça ou mente vazia é o quê? Oficina do capeta, né? Oficina do diabo, né? Um ditado popular, está sem fazer nada, mente está vazia, vai fazer bobagem. E assim, esse ditado tem uma raiz, obviamente, uma origem, mas muito antes desse ditado tem o texto bíblico lá de Efésios, capítulo 5, que fala para mim e para você, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Toma cuidado, em todas as áreas, trabalho, relacionamento, filhos, descanso, férias. Não haja como insensatos, mas haja como sábio. Como? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade dos seus dias. Intencionalidade na sua agenda. Utilize com sabedoria até mesmo o seu tempo de descanso, até mesmo o seu tempo livre. Está de férias, ao invés de ficar sentado o dia inteiro nas redes sociais, que a maioria é só porcaria, assista um filme, faça um passeio,
caminhe com alguém da sua família nesse parque maravilhoso. Enfim, faça alguma coisa que tenha utilidade para que você aproveite os dias. Davi não tinha Facebook, né? Davi não tinha Reels do Instagram. Ele não tinha como ver. Antonella, o nome da menina que brigou com a filho do Luciano Huck, né? Benício. Ele não tinha tempo para ficar vendo essas coisas que está todo mundo vendo, todo mundo acompanhando, né? Ele não tinha tentação das telas, que às vezes você está vendo alguma coisa, uma mensagem no seu celular, uma mensagem do trabalho, e o grupo do futebol envia pornografia para você sem você querer. Eles enviam, e aí de repente aquilo explode na sua tela. E a gente tem que lidar com isso, bloquear e tirar. Ele não tinha isso no seu celular, ele nem tinha celular, mas ele tinha uma vista privilegiada do seu terraço. Ao invés de estar na batalha, ele está no terraço do seu palácio. E dali ele ficava vendo o quê? Né? Fuxico da vida dos outros, ficava vendo o terraço da vida alheia, ficava vendo o quintal dos outros. E aí leva a uma progressão, que é o segundo movimento. Desejos sexuais desordenados. Davi estava ali na hora errada e no lugar errado, e o texto bíblico diz, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Viu que era bonita, viu que estava tomando banho, eu quero saber, quero assuntar quem que é essa mulher. Hora errada, lugar errado, e a grande pergunta é, Davi não era casado? Davi não era casado? Por que no momento de atestado falsificado dele, de trabalho, por que ele não estava com a esposa dele? Vai parar para pensar nisso? Ele está no terraço sozinho. Cadê a esposa de Davi? Deixa eu melhorar a pergunta. Onde estão suas esposas? Ô louco, pastor, como assim? Como assim, esposas de Davi? Essa é nova. Nesse momento da história, Davi não tinha uma, nem duas, nem três. Ele tinha 6 esposas, tá? Uma já é difícil, ele tem 6. Ainoã, Abigail, Maca, Ragite, Abital e Eglá. 6 esposas, nenhuma delas está com ele não está do lado de nenhuma delas. Havia naquela época um contexto poligâmico que era influenciado pelos povos pagãos. Porém, nunca foi plano de Deus casamento poligâmico. Nunca foi. Sempre desagradou o coração de Deus. Então, Davi já tinha um problema desordenado ali com a sua sexualidade. Mas sabe o que pode responder a pergunta? Por que Davi estava sozinho no terraço? Porque em nenhum texto bíblico da vida de Davi, nenhum texto bíblico que a gente tem em mãos, temos a informação de que Davi nutria sentimentos pelas suas esposas. Não tem texto que diga que ele amava uma de suas esposas, que ele nutria afetos significativos por uma delas. Ou elas eram frutos de acordos políticos, né? Então tinha naquela época também aquele hábito de case-se com uma princesa e ganhe um território do pai dela quando ele morrer. Óbvio que tinha acordos políticos. Ou era tudo atração física apenas. Só física. Só física. E aqui está um importante alerta para nós. Um relacionamento sem sentimento é só um ato vazio. Pura descarga fisiológica que deixa no fim apenas o gosto amargo da insatisfação. Isso é para todas as idades. Todas as idades. E em qualquer momento que você esteja em relacionamento. Mas eu gosto de enfatizar isso muito com os jovens. Por que com os jovens? Porque às vezes eles vêm me procurar para saber com quem eles vão namorar, com quem eles vão casar, o anseio por um casamento. E aí eu pergunto, o que você vê nela? Ela é linda, pastor, ela tem o corpo perfeito, ela tem a medida certa de cintura, do busto, da altura. Não, mas fale mais sobre ela. Não, é isso, ela tem um cabelão longão, ela é do meu tipo e tal, sei o quê. Tá, e o que mais? Pastor, ela tem uma boca carnuda e tal. Eu falei, cara, você só está me falando do aspecto físico. Não, pastor, eu gosto dela e tal. Às vezes a gente até conversa um pouco sobre creatina, whey protein e tal. Ele tá confiante que ele vai casar com aquela menina, linda e bela, e que ela vai permanecer com o mesmo corpo, com a mesma beleza para sempre. Ele está achando que vai acontecer isso. O que ele não sabe, que o casamento dele não dura 10 anos. Porque ele só se preocupa com a beleza física. Relacionamento sem sentimento é ato vazio. Não se perdura ato vazio.
é descarga fisiológica. Enquanto tiver descarga fisiológica, vai se sustentar. Mas a gente sabe que a beleza, ela é passageira. Se todos os casamentos de Davi eram ausentes de sentimentos, então ele estava construindo relações fundamentadas em seus desejos sexuais desordenados. E por que isso é um erro? Porque a intimidade sexual é a expressão da ternura e não um fim em si mesmado. De novo, intimidade sexual é a expressão de ternura e não um fim prazeroso em si mesmado. Então, lá do terraço, ele vê Batseba, e o verso 2 nos dá algumas informações. Olha só o que diz. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, muito bonita. Pastor, o que significa a exegese desse texto? Significa isso, muito bonita. Tem um adjetivo hebraico, ela não é só bonita, ela é maravilhosa, excepcionalmente gatíssima. É ela. E a segunda informação, ela está tomando banho. Ela está tomando banho. Obviamente, ela está com pouca roupa ali, claro. Então, ele está vendo uma mulher gata tomando banho. Eu já vi alguns pregadores desse texto afirmar que é preciso de 2 pessoas para se dançar um tango, né? E quando eles fazem esse tipo de afirmação, é como se eles dessem a entender que Batseba tivesse um plano para seduzir o rei, que ela foi astuta, que ela sabia que estava ali no terraço, que ela sabia que ele não tinha ido para a guerra. Eu discordo plenamente dessa interpretação. Com todo respeito a alguns colegas pastores, eu discordo totalmente, porque é uma maneira de a gente passar o pano para Davi, né? É que Davi é tão queridinho, nossa, ele é o rei de Israel e tal, escreveu o Salmo 51, aí a gente tenta jogar a culpa na Batseba. Só que ela está tomando um banho ritual após o período de menstruação, porque ela está cumprindo uma lei lá de Levítico capítulo 15. Naquela época, não havia banheiros, tá? Às vezes você fica imaginando, assim, culpando, por que ela não foi tomar banho no banheiro? Porque não tinha, tinha um tanque no terraço. Era assim que funcionava. E as pessoas faziam seus banhos lá. O local do terraço das casas era um local privado, visível apenas de um telhado maior que o seu. O único lugar que ficava no alto de toda a cidade era o Palácio do Rei. E no Oriente, as pessoas tinham o hábito, né, que não é um hábito, é um bom senso, né, de você jamais ficar olhando para o terraço alheio, para o quintal do vizinho. Ou seja, Davi viu aquela mulher, mas talvez, muito provavelmente, ela não tenha visto Davi. É só ler o texto. O texto não está dizendo que ela viu Davi. E daí ela viu Davi e aí ela jogou os seus cabelos, né? Não tem isso. O texto está sendo muito claro para nós. É Davi que vê ela. Aí que ele se perde e deixa os seus desejos desordenados conduzirem as suas ações. E ela? Como é que fica nessa situação? Pensa um pouquinho no lado dela. Como é que você diz, não vou para o palácio, quando não é nem o próprio rei indo lá, tentando jogar uma conversinha no ouvido dela, te achei bonita, sei lá o quê, mas ele manda oficiais buscar aquela mulher. Como que ela diz não para os oficiais? O rei está mandando você ir lá para o quarto dele. Não tinha nem como falar não. Aquilo foi um abuso claro de poder. Aquilo foi um abuso sobre a vida daquela mulher. Porque Davi já se corrompeu e já caminhou para o pecado. Os desejos deram à luz o pecado, e aí que o pecado é concebido, né? E mandou alguém procurar saber quem era. Versículo 4, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. 2 coisas, né? Naquela época, obviamente, não havia a nossa tecnologia e a nossa ideia de higiene, então não havia absorventes para as mulheres, elas ficavam impuras naquele momento, e depois de alguns dias, a determinação da lei do Senhor é para que elas tomassem um banho, e esse banho era ritualístico, porque demonstrava também, isso é sabedoria divina, o povo não sabia, mas a sabedoria divina apontava para o momento fértil, do período fértil daquela mulher. Depois, com o tempo, eles foram descobrindo isso, né? Então, ele deita com ela e ela engravida. E aí ela manda um recado para Davi. Olha, estou grávida. Estou grávida e você sabe que o meu marido está em batalha. Algumas coisas aqui. Até aqui, Davi abriu uma porta para o pecado através da sua ociosidade e da sua sonequinha da tarde. Vamos ter compaixão com Davi, né? Tudo bem, era para estar em batalha. Errou, tudo bem. Tudo bem que não foi fazer reunião com os sacerdotes, ficou em casa só folgando. Tudo bem.
Foi fazer um passeiozinho no terraço? Tudo bem. Olhou no terraço e viu Batseba se banhando? Não tem necessariamente culpa. E nem ela tem culpa por estar ali cumprindo a purificação exigida pela Torá. Só que, poxa, Davi, assim que você avistou aquela mulher num momento privado, deveria virar o rosto e se recolher para o palácio. Ele deveria virar o rosto, se recolher para o palácio e ficar constrangido e vergonha do que ele tinha acabado de fazer. Mas, infelizmente, ele deu vazão. Ele dá continuidade aos seus maus desejos. O texto bíblico nos apresenta uma série de verbos intimidantes para Batseba, cujo sujeito é o rei Davi. Versículo 2, Davi viu Batseba. Versículo 3, Davi inquiriu sobre quem era aquela mulher. Versículo 4, Davi mandou que a trouxessem. Versículo 4, Davi tomou a mulher de outro homem. Porque quando ele pergunta quem é aquela mulher, eles respondem, essa mulher é casada, essa mulher é a mulher de Urias, essa mulher é a mulher do Hitita. Ele toma a mulher de outro homem. Versículo 4, Davi deita-se com ela. Versículo 5, Davi engravida a mulher que não era uma de suas esposas. Davi. Sabendo que ela era casada, seguiu em seu pecado, o que demonstra um grave problema na sua área da sexualidade. Para Davi, aquela mulher era mais um objeto para o prazer do rei. Seu desejo desordenado deu à luz o pecado. Perceba comigo. A gente, que é o que eu falo, e eu falo que isso não tem idade. A gente sabe que Davi, ele foi um homem de boa aparência, o texto bíblico diz, quando ele ainda era pastor de ovelhas. Mas agora aqui é Davi rei. Davi que já caminhou aí uma boa parte da sua vida, já tem 6 esposas, já tem filhos. Ele sabe que a beleza vai embora. Ele não tenta ir lá conversar com a mulher. Ele manda que a tragam, porque ele viu que ela era bonita. Ele é atraído apenas pela aparência física e pelo desejo e prazer sexual egocêntrico. Isso é um perigo. É um perigo. Casamentos e relacionamentos não se sustentam dessa maneira. Ou eles caem em adultério, ou eles caem em pornografia, ou eles caem depois de um tempo num afastamento um do outro, na frieza. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, Então, se não tem mais atração, se a mente está condicionada sempre, a um garoto de 30 anos, a um garoto de 25, a uma menina bonita de 23, como é que vai envelhecer juntos? Como é que vai continuar a infidelidade juntos? Não vai. Aí se afastam e geram as mais diferentes e tristes tragédias familiares. Para Davi, aquela mulher era mais um objeto. Irmãos e irmãs, o pecado é a nossa má notícia. É a minha má notícia, a sua má notícia. Quando Deus criou o mundo, e Adão e Eva, não havia pecado. Os nossos desejos naturais e instintivos não eram em si pecaminosos. Mas é aí, naquele momento, que a serpente, você sabe daquela narrativa, traz um apelo sensorial, do prazer imediato, da realização do desejo, oferecendo à mulher, e o texto bíblico diz, lá de Gênesis capítulo 3, que o fruto era agradável, atraente e desejável aos olhos. A mulher, deslumbrada com a possibilidade de consumar a sua sensação, que era puramente neuropsicológica, come do fruto e dá também para o seu marido, que estava ali ansioso também por satisfazer o seu prazer momentâneo e sensorial ali. E é assim que a desobediência entra no mundo, é assim que o pecado entra no mundo, rompendo um relacionamento com Deus, o homem rompendo com Deus, e que corrompe o pecado todas as coisas, todas as relações e todas as áreas, inclusive corrompe a área da sexualidade. Então hoje, devido ao pecado, a área sexual é reduzida a uma busca do prazer físico e autocentrado, onde as pessoas se transformam em objetos sexuais. E o pecado se multiplica em adultério, pornografia e todo tipo de distorção sexual, porque é egocêntrico. Por isso que a nossa sociedade pós-moderna, ela pouco se importa hoje se uma pessoa transou com 3, 4, 5 pessoas na mesma noite. Não tem por que se importar. Ela pouco se importa também o gênero da pessoa a ser
utilizada. Pois o que realmente importa são as sensações momentâneas e neuropsicológicas do uso daquele objeto, da objetificação de uma pessoa para o benefício de um prazer egocêntrico. Percebe que o pecado distorceu completamente aquilo que Deus propôs. O pecado movimentou a sexualidade para uma direção totalmente contrária, oposta ao que Deus criou para o casamento. Esse foi o problema que Davi enfrentou. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o problema que a gente enfrenta. Nós enfrentamos esse problema. Nós somos seres sexuais, criados por Deus com desejos. Então, se nós temos desejos, nós também enfrentamos as nossas tentações. Não é só com Davi. Com Davi, comigo não. Não existe isso. Todos nós enfrentamos. Ao decorrer da história, percebemos que Davi, assustado com a gravidez, então, de Batseba, elabora um plano para que Urias dormisse com ela. Né? Se Urias dorme com ela, beleza, problema resolvido. Naquela época não tem exame de DNA, é filho de Urias. E pronto, eu me livro dessa. Só que Urias acaba com os planos de Davi, quando Urias se torna mais santo, né, do que Davi ali, preocupado realmente com o que importa. Como um pecado leva a outro, Davi se vê numa situação delicada e elabora um plano que culmina com a morte de Urias. O fim é a morte. Irmãos, o fim do pecado é sempre a morte. E Tiago nos alerta para isso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Não adianta ficar terceirizando, foi culpa do outro, foi culpa dela, foi culpa de... ela que estava tomando um banho no terraço. Culpa dela. Que hora é essa de tomar banho, assim? Como assim tomar banho pelada? Né? E fica tentando jogar a culpa no outro. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Gera morte. Diante de todo o exposto dessa narrativa, que é pesada, como que a gente pode viver um modelo bíblico de sexualidade? Porque o propósito desse sermão é esse. Como que a gente lava a roupa suja e como que a gente vive um modelo saudável? Como que nós vivemos um modelo de sexualidade bíblico? Resposta: nós precisamos voltar ao que Deus desenhou para nós, para a nossa sexualidade, lá na gênese da criação. Nós precisamos viver a gênese da sexualidade criada por Deus. A Trindade criou todas as coisas, inclusive a nossa sexualidade, e não criou a nossa sexualidade para objetificação. Se a mulher foi criada a partir da carne e do osso de Adão, ao lado do seu coração, uma vez que ela foi retirada da costela, isso significa que o corpo da mulher é o estímulo do coração do homem. O corpo da mulher é o estímulo do coração do homem. Da mesma forma que o estímulo do coração da mulher tem a sua origem natural na carne do homem. É prazer? É. Mas é coração? É. É coração. É união. Não somos máquinas. Também não somos animais irracionais. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que ressoa em nós, emoções relacionais, a vivência profunda do que o outro causa em mim. Isso é relacionamento. Emoção essa que na juventude chamamos o quê? De a paixão ardente, né? É tão engraçado, né, quando os adolescentinhos se apaixonam e tal, sei lá, né, eles ficam todos voando, pisando em leve, nossa, sobe as escadas sorrindo, faz postagem no Instagram, borboleta no estômago, 3 horas para arrumar o cabelo para vir na igreja. É maravilhoso. É bonito isso, é a paixão ardente. É bonito, gente, é bonito. Eu já falei que o amor é brega, mas ele é bonito. E tem que ser brega, e tem que ser isso mesmo, né? Na maturidade, vem o quê? Vem a comunhão íntima. Uma comunhão íntima em todas as áreas. Sexual, emocional, psicológica, maturidade, a comunhão. E com o passar dos anos, essa paixão com comunhão íntima vai desenvolvendo o que a Bíblia chama de verdadeiro amor. Emoção que é indefinível em palavras e indecifrável pela ciência. É quando você olha para outra pessoa e diz, uau! Ou como Adão disse, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ou como se diz hoje, nossa, pastor, ela é o meu tipo. Uma expressão agora mais moderna, né? Meu tipo. Uma emoção que encanta, uma emoção que nos leva ao desenvolvimento daquilo que Deus imprimiu em nossos corações.
Deus imprimiu isso em nós. Então, como que a gente pode viver isso na prática, essa gênese da sexualidade? Vamos aplicar isso em 3 ações processuais de amadurecimento. 3 passos para você que é solteiro, solteira, você que é casado, casada, você que está aqui nessa manhã atento a essa direção que Deus tem para a sua sexualidade. Passo 1, a intensidade do olhar. O primeiro passo na sexualidade humana é o olhar. Primeiro passo, estamos falando do primeiro passo. Já parou para pensar nisso? É o olhar. Porque antes de Adão dizer alguma coisa para Eva, ele olhou, né? Ele estava dormindo, acordou, daqui a pouco levanta uma mulher. Ele falou, uau! Ele olhou primeiro. Um olhar que construiu em seu interior com grande emoção e que aí foi verbalizado. Gente, os cantores, os poetas já pegaram isso. Eles escreveram músicas, canções famosas. Não foi isso que Bruno e Marrone repetiram demasiadamente a frase, do jeito que você me olha, vai dar namoro. Não é do jeito que você fala, é do jeito que você me olha. Mais moderno, para a geração aí mais nova, Vitor Clay canta, né? Como que eu vou dizer para ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz a minha pupila dilatar. Ela faz minha pupila dilatar. Eu tenho uma amiga oftalmo, perguntei para ela. Ela falou, pastor, é verdade. É verdade. A paixão, os neurotransmissores vão para o hemisfério, não sei se é o direito e esquerdo do cérebro e tal. E ela falou, a pupila dilata com corações apaixonados. Eu falei, tá, brincadeira. Ela falou, é verdade. Faz minha pupila dilatar. Ou ainda um clássico, né? Vamos trabalhar com clássicos? Quem aqui conhece vai saber. Vinícius de Moraes escreveu, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus. É uma poesia, é um salmo. Porque ele reconhece o que Deus fez e agradece ao Senhor, né? Está aqui, um salmo. Ai, que bom que isso é, meu Deus. Os poetas perceberam que o primeiro elemento da sexualidade emerge dessa fusão entre emoção e redes neurais, estética e espiritualidade, que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 32. Gente, isso é um grande mistério. O amor é mistério. Não tem como a ciência definir. O segundo passo é a comunicação. É a comunicação verdadeira. Já falei sobre isso no primeiro encontro, o primeiro inferno no casamento, mas aqui eu volto com uma outra camada. O processo de amadurecimento de Adão e Eva se dá no desenvolvimento da comunicação. A própria fala de admiração de Adão transmite o princípio de que não mais existe o eu em si mesmado, mas no relacionamento da aliança, do casamento, do compromisso, passa a existir o nós relacional. É o nós. É o nós relacional, é a partir do nós relacional que se desfruta de maior intimidade. Na gênese da criação humana, esse aspecto relacional é fundamental para nós que somos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus nos criou assim, como Adão poderia experimentar uma dimensão relacional e mistério do amor sozinho? Como que ele poderia experimentar isso sozinho? Impossível! É impossível. Olha a beleza disso. Sem a presença da mulher, o homem é totalmente incapaz de perceber e sentir o grande mistério de amar e ser amado. Sem a mulher, o homem é incapaz. Ele não percebe o mistério de amar e ser amado. O casal que não se comunica no lar. O casal que não dialoga. O casal que não tem tempo de qualidade juntos. O casal que não janta só os dois. O casal que não passeia só os dois. Não pode perceber o outro e nem ser percebido. Pode até ter relação sexual. Pode até ter uma parceria dentro das tarefas de casa. Mas sem comunicação, não há desenvolvimento do amor. Se tornam, infelizmente, parceiros. É quase que uma república dentro da casa. A gente está dividindo o lar juntos aqui. Às vezes tem até umas tragédias mascaradas, né? Começa a dormir em quarto separado. Começa a ter suas coisas. Eu já vi casas onde tem quarto separado, cama separada. Por incrível que pareça, geladeira separada. Um dia eu vi uma casa onde a geladeira era separada. Essa geladeira do pai, essa é a geladeira da mãe.
Porque não comunica, não dialoga, não constrói, não desenvolve. Por isso que tem casamentos de 30 anos que as pessoas se tornam estranhas na mesma casa, porque sem comunicação. Mas quando nós nos comunicamos, nos interessamos pelo coração do outro, quando nós oramos juntos, quando nós construímos a aliança fundamentada no Senhor, então na medida que passa os anos, eu olho para minha esposa Júnia, e sabendo que ela me conhece mais e mais, a cada dia que passa, meus acertos, meus defeitos, eu já não sou bonito, né? E ainda já estou com 40 anos, aí eu olho para ela e falo, nossa, eu só posso me apaixonar mais ainda por ela, que me aceita, que me acolhe, que conversa, que me ama e que constrói. A minha única resposta é amá-la cada vez mais. Por fim, o terceiro passo, conhecer intimamente. A intimidade sexual é separada para a aliança entre um homem e uma mulher com Deus. O que é a aliança? Homem e mulher com Deus. Com Deus. Aliás, são 3 bênçãos que fora da direção de Deus se tornam maldições. Na Bíblia, existem 3 bênçãos que fora da direção de Deus se tornam maldições. Guarde isso. A primeira é poder. O poder fora da submissão e do governo de Deus se torna uma maldição. A segunda coisa na Bíblia é dinheiro. O dinheiro fora da generosidade de Deus se torna maldição, avareza e raiz de todo mal. E também o sexo, fora da aliança, fora do casamento, fora do compromisso com Deus, se torna maldição. Mas dentro da aliança, dentro do casamento, sexo é bênção. Sexo é alegria. Sexo, como diz Paulo, é a manutenção da aliança do casal. Uma manutenção que não é só física, mas é espiritual. Agora, o que isso significa? Se você observar o texto de Gênesis 2:25, o texto diz, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O texto trata da só que o texto trata numa camada mais profunda. O desnudar-se diante do outro não é apenas o desnudar-se físico, é o desnudar-se da alma, é o desnudar-se do interior. Por isso que é sempre arriscar, porque você vai arriscar dizer para o outro aquilo que você sente, você vai arriscar entregar para o outro aquilo que você tem como emoção, e verdade, e sinceridade. Então, é o desnudar-se do interior. Eu sei que falar sobre sexo na igreja causa diversos ruídos, né? Desde o ruído do constrangimento, o ruído do choque, nossa, o pastor falou sexo no púlpito, até o despertar da 5ª série, né? Que habita em todo homem, né? Então, eu sei que acontece isso, eu sei que acontece. Mas a beleza da criação, do sexo por Deus, é o conhecer intimamente o outro. É uma união física e espiritual. É uma união mística de almas. 2 se tornam 1. Por isso a palavra para ter relações sexuais na Bíblia hebraica é yadá. Conhecer. Conhecer um ao outro. E tem textos bíblicos que falam. E eles conheceram um ao outro e geraram um filho, geraram uma filha. Através do yadá, do conhecimento. O toque de ternura entre corpos conduz o conhecer de almas. É claro que há prazer. É claro que há prazer. Deus instituiu assim. E glória a Deus. Mas não é um prazer autocentrado. Não, perceba que há um prazer, mas não é um prazer autocentrado do tipo possessivo, do tipo eu, como se eu estivesse no supermercado, pegando as coisas que eu tenho prazer para mim. E aí eu vou pegando e eu vou dobrando o meu braço aqui, é para mim, para mim, para mim, para mim. O sexo não é esse prazer aqui, possessivo eu. O sexo é um toque físico de ternura, onde o movimento é relacional de doação. É diferente. Eu abro os braços, eu estendo a mão, eu entrego, eu dou, eu entrego não somente o meu corpo, mas a minha alma, a quem eu amo. É assim que Deus criou. Deus não criou o sexo para ser um fast food do prazer, mas um banquete sagrado na aliança. Essa é a profundidade do que Deus derramou sobre a humanidade. Não é um negócio assim, eu quero prazer aqui, agora momentâneo, não, mas é um banquete sagrado, num contexto de aliança, de compromisso. O conhecer precisa estar alicerçado no amor. A sexualidade dissociada do compromisso e do vínculo do amor foi o grande erro de Davi.
Ele errou. A sexualidade egocêntrica, desvinculada do compromisso, é o grande erro de muitos casais que se perdem em vários tipos de pecados sexuais. A distorção sexual, inclusive, pode levar os nossos filhos a uma conduta distante do que é saudável. Já parou para pensar nisso? Você que é pai, você que é mãe. Se você não tem ternura na sua casa, e aqui de novo, vamos voltar ao conceito de sexualidade bíblica. Não é resumido ao que acontece no quarto entre quatro paredes. Não é só o aspecto físico, mas o aspecto de ternura. O que eu estou querendo dizer? O seu filho e a sua filha, eles percebem se você passa o dia inteiro sem conversar com sua esposa. O seu filho e a sua filha percebem se você sai de casa sem dar aquela bitoquinha. Tchau, amor. Já viu criança vendo isso, né? Ai, que nojo, sei lá o quê. Ou dar risada, sei lá o quê. Uma simples bitoquinha. Ternura, carinho. E isso tem a ver com a formação dos nossos filhos. Então, nossos casamentos não podem ser uma gestão empresarial. De dia nós trabalhamos, de dia nós resolvemos as coisas de casa, do dia a gente arruma as tarefas, financeiro, paga boleto, e aí de noite a gente tem a caixinha separada da sexualidade. Não. A sexualidade é união mística de alma. De alma. Envolve afeto, ternura, companheirismo, diálogo. Diálogo, sexualidade. O diálogo normal, preocupar-se com o outro. Você está bem? Oração, tudo. São dois que se tornam um. Então, se a gente não perceber isso, a gente pode afetar a visão dos nossos filhos. Foi o que aconteceu com Davi. É o que acontece com Davi. Depois você pode seguir as escrituras e ler com curiosidade os detalhes. Mas seu filho, Amnon, estuprou a própria irmã. Filho de Davi, Amnon, estuprou a própria irmã. Seu filho, Absalão, teve relações com as concubinas do seu pai como forma de vingança. Eu vou dar um troco no meu pai. Eu vou me relacionar sexualmente com as mulheres dele. Salomão violou as leis de Deus e teve 700 mulheres e 300 concubinas. 700 mulheres, 300 concubinas. Se ele quisesse ter um jantar com cada uma delas uma noite, demorava acho que quase 3 anos para repetir. Os filhos. Conclusão. Como você tem vivido a sua sexualidade? O pecado é a nossa má notícia, porém Cristo Jesus é a encarnação das boas novas, de que Deus veio nos resgatar, veio nos perdoar, nos purificar, nos conduzir a uma novidade de vida. Davi pecou feio, sim, pecou. Adultério e assassinato, mas ele se arrependeu de coração. Deus não descartou. Sabe, Deus não descartou Davi como se ele fosse aquela roupa suja e inlavável de acampamento. Mas ele lavou Davi com o poderoso sangue de Cristo Jesus para viver um novo coração, uma nova vida. Talvez você esteja se sentindo sujo ou suja por lutar contra a pornografia, contra o adultério, ou até mesmo porque você foi vítima de um abuso sexual e você, sendo vítima, ainda assim a sua mente é confusa, acha que você é culpada quando você não é. Mas se você se identificou com a dor de Batseba, que foi abusada e foi objetificada, e com a escravidão do pecado de Davi, saiba que Deus não te descartou. Saiba que Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar ao seu coração que Ele vai te curar e criar em você um coração puro. Entrega o teu coração e Ele te cura e cria um novo coração. Aos solteiros, solteiras, divorciados, divorciadas, viúvos e viúvas, vocês estão cultivando a pureza e santidade nesse período em que vocês aguardam o direcionamento de Deus? No final, você pode estar numa situação que você deseja encontrar alguém. Você está buscando isso no Senhor? Você está buscando direcionamento? Espere em Deus. Guardem-se puros até o casamento. E lembre-se que a pureza não é apenas não transar antes. Mas não é só isso. Mas é guardar o seu corpo e o seu coração em Cristo Jesus agora. É guardar o coração. É guardar tudo em Cristo. Maridos e esposas, vocês que estão casados, 1 ano, 2 anos, 30,
40 anos. Nessa série tem gente que falou assim, pastor, 42 anos de casamento. Eu falei, uau, glória a Deus. Que tipo de sexualidade vocês têm expressado dentro da aliança de vocês? Nenhuma? Isso está errado e abre portas para o pecado. É busca pela autossatisfação? Só um vai ser satisfeito? É uma distorção sexual, erro de Davi. Ou é o desnudar da alma, que é o conhecer físico e o conhecer espiritual? É o desnudar da alma. Que esse é o direcionamento de Deus para vocês. O que Deus tem para os nossos casamentos é algo maravilhoso. O que Ele deseja é uma sexualidade saudável, fundamentada naquele brilho do olhar, nos diálogos que se importam um com o outro e na ternura e no carinho do compromisso que vocês fizeram diante de Deus através de uma aliança. Tudo isso para que a sua vida e a sua sexualidade glorifique ao nosso eterno Deus. Amém? Lição de casa, lição prática de vida. Vamos lá. 4 hoje, hein? Então, se você estiver tomando notas ou tirando foto dos slides, tem 4. Primeiro, analise suas portas de entrada. Qual é a sua ociosidade que abre espaço para possíveis pecados? Combata isso trocando por alternativas mais seguras. É a rede social que é uma porta aberta para você? Para de ficar vendo celular à noite. Troca por uma leitura. Pega um livro. Tanto livro bom, hein? Vai ler alguma coisa. Ah, mas eu estou lendo aqui no celular ou no iPad. O teu problema é o celular. Vai ler livro físico. Tira o celular. Qual que é a tua porta aberta? É uma série com conteúdo sexual? Isso desperta em você maus desejos? Troca por uma série que não é apelativa. Troca. Para de assistir. Ah, beleza, deu, não vou assistir. Não é para mim. Não vai fazer bem, nem para a minha sexualidade, nem para o meu casamento. Então, analisa. Ah, mas sempre, não tem nada demais. Ah, pastor, eu sei me controlar, porque isso, porque aquilo. Porta de entrada. Tira a porta de entrada antes de você cair. Segunda lição, aos casados, reavalie a intimidade no seu casamento. Olha só a tarefa, vocês casados. Vocês vão conversar essa semana. Honestamente, juntos, nem preciso dizer que sem celular, né? Aí você vai perguntar, você marido vai perguntar para sua esposa. E aí, esposa, como está a nossa sexualidade? Talvez você se sinta surpreso no casal que você tem 10, 15, 20 anos e nunca tiveram esse tipo de conversa. Está na hora de ter, né? Já passou da hora, né? Converse. Como podemos sair do egoísmo para um desnudar da alma? Ela é sua esposa, ele é seu esposo. Não existe nada em secreto que fique escondido um do outro. Conversem sobre isso. Reavaliem a intimidade. Aos solteiros, ponto 3, terceira lição, permaneçam na sexualidade bíblica. Delete aplicativos e hábitos virtuais que são gatilhos para a imoralidade sexual. Toma cuidado com TikTok, Snapchat, um monte de porcaria aí que fica pulando na sua tela. Então, está difícil de controlar? Apaga, simples assim. Né? E para todos nós, que é a lição 4, prestem contas. A gente precisa prestar contas. Todos nós estamos, né, em lutas. Não importa a idade. Converse com um mentor ou com uma mentora cristã, experiente, que tenha uma caminhada com Cristo Jesus. Converse com a pessoa que é, obviamente, do mesmo sexo que você. Porque você vai abrir seu coração, você vai falar sobre sua sexualidade. Da mesma forma que não é de bom tom Davi ir lá ficar olhando Batseba tomando banho, né? Não é você que vai, espertão, malandrão, né? Abrir o seu coração sobre sexualidade com a menina mais bonita da igreja. Ah, aqui, né, malandro? Cria vergonha na tua cara, se arrependa do seu pecado. Converse com um mentor cristão do mesmo sexo sobre suas lutas e anseios da área de sexualidade. Tem alguém que vai orar com você, vai entender a sua luta, vai te aconselhar, não vai te julgar, mas vai estender a mão e falar assim, eu estou com você. Ei, me liga, se você estiver aí com uma tentação grande, vamos sentar, vamos orar juntos, vamos vencer isso juntos. E assim a gente caminha para uma sexualidade saudável. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar nesse momento. Ó Deus, Pai de amor, a gente te agradece, Pai, porque ainda que a gente tenha lido uma mensagem
que é lamentável na vida de um servo do Senhor, ainda assim o nosso coração se enche de esperança, porque o Senhor tocou o coração de Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã, se arrependeu dos seus pecados, escreveu o Salmo 51, e o Senhor criou no interior dele um coração novo e puro, pronto a te obedecer, Pai. E é isso que nós queremos nessa manhã e para todos os nossos dias. Um coração disposto a te obedecer. Te obedecer principalmente nessa área da sexualidade. Ó Deus, só o Senhor conhece os nossos corações e sabe das nossas lutas, das mais diversas dentre esse campo da sexualidade. Que o Senhor, ó Deus, confronte, que o Teu Santo Espírito corrija e que a gente siga os caminhos e os princípios de um casamento saudável que o Senhor revela na Tua palavra. E assim a gente desfrute, ó Deus, do prazer da aliança. O prazer que não é apenas físico, mas ele é espiritual, ele é emocional, ele é relacional. Obrigado, ó Deus, pela bênção do casamento, obrigado, ó Deus, pela bênção da sexualidade, obrigado, ó Deus, pela bênção da família, que nós sejamos modelos para os jovens, modelos para os nossos filhos, que a gente possa desenvolver em nós um coração obediente a ponto de nós sermos mentores na vida de pessoas que lutam nessa área. Ó Deus, para aqueles que enfrentam essas lutas hoje, para aqueles que caíram no pecado da sexualidade, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando e redimindo esses corações. Tira, ó Deus, deles, do coração arrependido, o peso e a culpa do pecado, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados e purificados, e insira, ó Deus, nesse interior um novo coração pronto a obedecer o Senhor, Pai. Que eles se sintam amados pelo Senhor, amados e amadas, purificados para uma vida santa que o Senhor tem preparado para todos os seus filhos e filhas, Pai. Conduza, Senhor, restaura, redime e desenvolva as nossas relações, os nossos casamentos, Pai. Essa é a nossa oração, ó Deus. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa manhã, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Como eu disse no aviso, a igreja pode se sentar, nós daremos início imediato à Assembleia Ordinária. Eu convido o presbítero